você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí com a gente, né? Fica aí o nosso abraço, né? Você que nos acompanha, que curte as nossas boas histórias, né? Fica aqui a nossa gratidão, né? Para você que veio, deu uma chegadinha, olhou, viu uma boa história, curtiu, deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês a história do Frei Canudo e do Fausto, né? Por causa da morte de minha irmã, fiquei com raiva de Deus, pois ele deixou que ela sofresse miseravelmente por 2 anos até que se foi, e virei as costas para a igreja. Minha irmã, a Vera, adorava a igreja. Era lá que ela se sentia em casa, o que me faz questionar qual o sentido da minha raiva. Na verdade, como a medicina não dava jeito no caso de Vera, apelei para Frei Canudo, né? Um religioso que na época era visto como um milagreiro, e passei a segui-lo como uma sombra, levando ao pé da letra tudo o que ele falava, tornando-me, por assim dizer, um fanático religioso, acabando por perder o emprego de jornalista e as amizades que havia feito no meio, pois passei a apontar o dedo do pecado para todo lado, esquecendo que eu não era um juiz, mas um pecador igual a todo mundo. Na minha fúria santa, acabei escalado pelo jornal em que trabalhava para fazer uma matéria sobre uma suspeita de que o presidente de uma casa de caridade estava passando a mão nas doações, e cheguei lá disposto a queimar o sujeito na fogueira. Mas, para tanto, era preciso primeiro eu me inteirar do funcionamento da casa e descobrir suas fragilidades. A pessoa que havia entregado o presidente para o jornal se chamava Maria e trabalhava na casa. Ela me contou com detalhes o modus operandi do esquema do desvio de doações e me fez jurar, de pé juntos, que eu ia trazer a verdade a público, pois para ela não havia nada mais abominável do que passar a perna nos pobres, tirando assim de quem não tinha nada. Servi muita sopa para os pobres que enchiam a casa. Visitei muita gente doente, consolei muita gente que precisava de um abraço, um desabafo. E como não conseguia focar no meu trabalho investigatório, cheguei para o presidente da casa e abri o jogo na esperança que, uma vez descoberto, ele entregasse o jogo. Mas não foi o que aconteceu, pois ele olhou para mim com a cara mais limpa do mundo e disse que não tinha feito nada daquilo que eu o acusei. Com a consciência doendo por conta da possibilidade de estar infernizando a vida de um cara gente boa, por conta do desejo de me vingar de ter sido passado para trás por Deus, custei a dormir. E quando peguei no sono, sonhei com a minha irmã. E foi um sonho tão vívido que não parecia um sonho. Era mais do que isso, era real. O presidente da casa, então, me sugeriu que eu desenvolvesse a mediunidade. E depois que podia visitar outras linhas do tempo através dela, e visitei uma em que minha irmã estava viva e aproveitei para dizer para minha irmã viva que procurasse um médico, pois se a minha irmã da minha linha do tempo tivesse descoberto a doença mais cedo, ela não teria morrido, né? Hoje, através da mediunidade, convivo com a minha irmã da outra linha do tempo toda vez que faço uso da minha versão naquela linha temporal. Sou, na maior parte do tempo, um observador dentro da cabeça dele, que às vezes o motiva a falar coisas que nem ele mesmo sabe por que falou, como por exemplo, Jesus está aqui me dizendo que você está doente e que deve procurar um médico, senão você vai morrer cedo demais. É boa essa, né? O meu fracasso profissional e o meu sucesso na mediunidade fez com que eu perdesse o emprego e passasse a ser visto como um doido varrido. Afinal, eu falava com a minha irmã mortinha. O meu antigo chefe no jornal, antes de bater a porta na minha cara, havia me dito que se eu recuperasse a razão e resolvesse o caso do desvio de doações na casa de caridade, ele abriria a porta de volta para mim, mas que eu não procurasse até então com minhas novas e mirabolantes ideias. Engraçado que a minha sorte mudou quando fui ajudado por Torrini, amigo da igreja de minha irmã, que se compadeceu da minha miséria e me arrumou um emprego na agência de seguros em que ele trabalha. Torrini amava a igreja e as mulheres. Ele era casado, tinha filhos, trabalhava para a pastoral da família, mas, como ouvida a mulher dele, não resistia a um rabo de saia, tendo a estranha mania de presentear as amantes com apólice de seguro pago por ele, e que tinha a amante como beneficiária.
uma atitude que queria dizer mais ou menos que vou amar você até que a morte nos separe. Isso é boa, né? Mas quando a morte chegar, não vou deixar você ficar triste, já que ficará alegre pelo dinheiro do seguro que vai receber por conta dela. Outra coisa engraçada é que Torrini se meteu com Maristela, uma frequentadora da casa de caridade que eu trabalhava. Ela tinha azar no amor, segundo me disse, e havia perdido o marido depois de um breve casamento, e por isso veio à casa em busca de consolo, e a agência de seguros em busca do resgate do seguro feito pelo falecido marido em favor dela. Né? Pois é, Maristela veio me perguntar sobre o futuro do relacionamento dela com Torrini, já que haviam começado um rolo romântico. Afinal, Torrini era casado, e quando fui até uma linha do tempo futuro de Maristela, descobri que a mulher de Torrini havia descoberto sobre a amante do marido, cansada das aventuras de Torrini, matou o coitado com a ajuda de um amante virtual e deu um jeito de jogar a culpa em Maristela, pois ela havia recebido de Torrini uma gorda apólice de seguros paga por ele e cuja beneficiária era ela. Portanto, morto, Torrini valia um dinheirão para Maristela. Fiz com que Torrini soubesse que a mulher dele já estava ligada no rolo dele com Maristela, e que se ele não tomasse jeito, ela ia fazer com que ele terminasse comendo grama pela raiz. Assim, devolvi a Torrini o favor que ele me fizera, graças à mediunidade, uma capacidade que todos temos, porém, como dá trabalho para ser desenvolvida, e uma vez desenvolvida carrega com ela grande responsabilidade, não trazendo nenhum retorno material, pouco se anima a mexer com ela, preferindo deixá-la guardada em alguma gaveta dentro da cabeça. Gostaria de falar com você, Fausto. O que eu posso fazer pelo grande presidente da Casa de Caridade? O presidente sorriu. Gosto do seu jeito debochado, Fausto. Eu aprendi que a alegria ajuda a gente a enfrentar a dor, né? Quero que fale com o Frei Canudo. Ele me enganou. Fez com que eu acreditasse que ele poderia interceder junto a Deus em favor da minha irmã. Não vem com essa, Fausto. Sabe melhor do que eu que ninguém. Que Deus sabe melhor do que ninguém que Deus faz mais por nós do que merecemos. Né? Deve haver um bom motivo para que me peça uma coisa dessas. Olha, se deseja desenvolver a mediunidade, ganhando a confiança dos amigos espirituais, tornando-se assim seus amigos, e uma vez que eles são capazes de levá-lo muito mais longe do que já foi, é preciso ter um coração isento de mágoa. Meu Deus! Já faço coisas do arco da velha com a mediunidade que tenho. Creio que mais do que faço seria um exagero. Reconcilie-se com seu desafeto, e a entrada do reino de Deus lhe será franqueada. Depois dessa, decidi fazer o que o presidente me pediu. Mas confesso que foi difícil engolir o meu orgulho e reconhecer o pobre Frei Canudo, não tinha nada a ver com a minha tentativa frustrada de fazer com que Deus fizesse o que eu queria. Você já superou a fase das promessas e penitências, Fausto? E sabe muito bem que quem faz caridade não faz pelo outro, mas por si mesmo. Já que a lei é clara, cada um recebe o que merece. Estamos na escola do mundo para aprender a ciência do amor. E a caridade é o exercício do amor. É através dela que você e eu e todo mundo vai interiorizar o amor, tornando-se merecedor de conviver com os seres amorosos em lugares de paz. Não havia o que discutir com o presidente da casa, e lá fui eu atrás do Frei Canudo, né? Como vai, Frei? O filho pródigo a casa torna. Sorriu um sorriso meio sem graça. Vim pedir perdão ao senhor. O Espírito Santo me disse que você viria, Fausto. Olhei para o Frei e imediatamente veio à mente a lembrança de quando ele me disse que o Espírito Santo havia dito a ele que minha irmã iria se curar, e fiquei com vontade de dar meia volta e sair dali correndo. Mas isso seria dar razão para o meu orgulho, e eu me vestir com a pele de juiz, e eu me vesti com a pele de juiz, né? E eu sabia que não tinha autoridade para ser juiz de ninguém, nem de mim mesmo. Foi então que, olhando para o Frei, eu me vi nele. Vi uma criatura cheia de defeitos e qualidades, lutando para evoluir, para ser cada dia um pouco melhor, subindo degrau por degrau da escada de infinitos degraus que dá no céu da consciência tranquila. Frei Canudo então foi chegando e me acolheu num abraço cheio de calor.
E se eu tinha alguma barreira emocional ainda que me separava dele, ela desmoronou. Depois do caloroso abraço, ele me chamou para um café. Sentei-me à mesa humilde, ele colocou 2 copos humildes em cima dela. E encheu cada um deles com a generosa quantidade de café quentinho, temperado com açúcar com açúcar do amor, né? Temperado com açúcar do amor. Começamos a conversar e a minha timidez não demorou a ir embora. E de repente falávamos feito velhos amigos, né? No meio da conversa, ele parou como que atingido por um raio e arregalou os olhos para mim. Você está correndo atrás da pessoa errada. Decididamente, alguém estava dentro da cabeça do Frei Canudo, usando da boca dele para falar comigo, do mesmo jeito que eu falava através das minhas versões e linhas do tempo, que não era a minha, né? O que você está falando, Frei? Então era isso, o Frei era um médium desenvolvido capaz de sintonizar com versões dele de outras linhas do tempo, e assim, de posse de informações que podiam influenciar os futuros daqueles que o cercavam, ele pedia emprestado o nome do Espírito Santo, pois era um nome de respeito, e às vezes conseguia mudar o destino do fiel, caso o fiel seguisse as orientações do Espírito Santo que saía pela boca do Frei, criando-se assim uma nova linha do tempo. A física relativista acredita que o presente, o passado e o futuro existem simultaneamente, então estão dentro de um pacote espaço-temporal, e que todas as possibilidades estão nesse pacote também. Portanto, na verdade, não surge uma nova linha do tempo quando estamos diante de um dilema e optamos por uma solução, deixando todas as outras soluções possíveis de lado. Apenas pegamos uma via, uma linha do tempo, que já existe, segundo o relativismo. Uma que já foi pensada por Deus, pois Deus pensa em tudo, senão ele não seria Deus. Sendo assim, nós não deixamos as outras possibilidades, pois se elas existem, sendo linhas do tempo paralelas à nossa, caminhos que uma versão nossa vai percorrer, apenas não nos recordamos de tê-los percorridos, pois é da vontade do Pai que percorramos todos os caminhos para tudo aprender da ciência e da moral, pois só assim alcançaremos a perfeição. E quando todas as nossas versões se encontrarem no final do caminho que vai até a casa do Pai, seremos sábios na medida da soma de tudo que foi aprendido por cada uma delas. Né? A cabeça do Frei se moveu de um lado para o outro, até que parou. Ele me encarou e sorriu. Compreendi, então, que o transe havia sido rompido e que o Frei Canudo, da minha linha do tempo, havia voltado ao ar. Pensando no que o Frei havia me dito, que eu estava correndo atrás da pessoa errada, me toquei que ele estava falando do presidente da Casa de Caridade. E me ocorreu que eu acabei não chegando a uma conclusão sobre quem seria o responsável pelo desvio de doações para a casa. Resolvi, então, recomeçar a investigação e descobri que muitas doações eram feitas através da leitura pelos celulares dos doadores do QR Code, né? É um tipo de código de barras, achado facilmente em todos os cartazes e avisos espalhados na casa. Né? Então tinha o cartaz com o QR Code da conta do banco, né? E aí o camarada fotografava, né, o QR Code, ele colocava o leitor de QR Code em cima do cartaz e fazia doação. Né? Ocorreu-me então testar os QR Codes e descobri que havia 3 tipos, cada um levando ao depósito de uma conta bancária. Porém, quando fui conversar com o presidente a respeito das contas, ele me revelou que só tinha notícia de 2 delas, uma do Banco do Brasil e a outra na Caixa Econômica Federal. A terceira conta era de um banco particular e não estava no nome da Casa de Caridade, mas da Maria, a moça que denunciou o presidente por desvio de doações para o jornal em que eu trabalhava. Malandra! Maria ajudava a fazer a publicidade da casa, assim como os avisos. Espertamente colocou em alguns deles o QR Code da conta bancária dela. E muitos desavisados, em vez de depositarem suas doações na conta bancária da casa, o fizeram na conta dela. Quando o presidente começou a desconfiar dos desvios, Maria denunciou para que ele parasse de investigar, já que ele teria que se ocupar com a denúncia. A minha descoberta me fez voltar para o jornal, assim como o meu antigo chefe prometera. E quando me sentei na cadeira diante da minha mesa do jornal, senti como se houvesse voltado a viver. Enfim, estava em paz comigo mesmo. Pensei que ia voltar a dormir sossegado, mas ainda havia algo em minha mente que me incomodava. Eu queria saber quem é que havia falado comigo através da boca do Frei Canudo. Gosto cada vez mais dos nossos encontros falsos.
Acho que eu estou ficando velho, a companhia dos amigos tem ganhado cada vez mais valor para mim. Que é isso, Frei? De velho o senhor não tem nada. Arrumava os pratos sobre a mesa quando percebi que Frei Canudo havia saído do ar. E mais do que depressa, encarei-o e fui logo dizendo: quem é você? Ele sorriu. Quem mais seria senão uma versão sua de uma outra linha do tempo? Aprendi então que eu poderia falar através das minhas versões em outras linhas do tempo e também através de pessoas com quem eu sintonizasse. Ou seja, as portas do céu haviam se aberto para mim. Boa história, né? Que ótima história, né? Uma história que fala de mediunidade, né? É uma mediunidade específica, né? Nesse caso aí, o Fausto, né? Ele tem o dom de, né, se conectar com as outras versões dele, né? Em linhas do tempo, outras linhas do tempo, né? E ver por elas. Né? Então é uma mediunidade interessante, né? Então, muita gente diz que isso aí chama premonição, né? Então, nada mais é a premonição do que você se conectar com uma versão sua mesmo, né? Você olhar através dos olhos dela, né? E ver o que vai acontecer no futuro. E aí, né, na hora que desconectar, você traz essa lembrança do futuro. Que legal, né? Massa demais. Boa história, né? Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até a próxima boa história.